19, capítulo 18, versículo 41. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41. Glória a Jesus. Quem achou diz amém? Vamos ver aqui, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olhe para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém, irmãos? Vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, ó Pai, para dar glórias ao Senhor pela Tua palavra, ó Deus, pela oportunidade de estar na Tua presença. Aleluia, porque o Senhor é grande e maravilhoso. Teu poder é inigualável e inexplicável, Senhor. Já ouvimos louvor e louvamos ao Teu nome, Pai. Gratos somos por isso, ó Deus. Mas agora pedimos a Ti, por Tua misericórdia, que o Senhor, por Tua bondade e compaixão, fale conosco através da Tua palavra e que possamos ser saciados pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senta, desocupa a tua mão, aleluia, e louva ao Senhor com uma salva de palmas, palmas bem abertas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui, esse profeta chamado Elias, eu acredito que todos nós conhecemos, foi um dos maiores profetas, um homem de autoridade, um homem que falava e acontecia. Esse homem ele vai surgir, se nós lemos no versículo do capítulo 17, aleluia, que logo depois que Acabe reina em Israel, nós sabemos bem que Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. Foi ele que começou a introduzir as piores coisas no povo de Israel, as piores idolatrias, as piores orgias, cultos a demônios, cultos a Baal. Aleluia, um homem que desagradou a Deus com todas as suas forças, com tudo que ele podia, ele fez para desagradar a Deus. E era um homem que conhecia, seus pais eram, aleluia, conhecedores da palavra, ele era um homem conhecedor das leis de Deus, mas totalmente desviado. E ainda para que aquilo se acarretasse mais, para que ficasse ainda pior, algo que parecia não poder piorar, ele vai em casa com Jezabel, uma mulher prostituta, profetisa de Baal, uma mulher que implantou em Israel todo tipo de culto que desagradava a Deus, tudo aquilo que desagradava a Deus, essa mulher, aleluia, começou a implantar sobre Israel. Ela era até mesmo dominadora do seu marido, que era rei, mas que se dobrava diante da sua mulher e se entregou a tudo aquilo que Baal, que o povo de Baal, que o povo, aleluia, que não servia a Deus fazia. E nesse contexto Deus levanta Elias para confrontar Acabe e dizer que quem mandava ainda era ele. Aleluia. Aleluia. Nós vivemos em situação que diante de alguns que se dobraram diante de Baal, diante dos homens, diante do diabo, há momentos em que nós pensamos: Senhor, será que ainda há alguém? Mas o próprio Elias é um que fala: Senhor, só eu fiquei. Mais para frente ele vai dizer, mas Deus vai falar: ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal e que a sua boca não beijou. Então eu quero dizer para você já de início que ainda tem alguém que Deus pode levantar, aleluia, Jesus, para ir contra esse sistema corrompido, aleluia, do diabo que tem se instalado no nosso meio. E Deus levanta Elias. Acabe era rei, mas Elias não tinha medo de Acabe. Nós não vamos falar de Elias antes disso, mas nós vamos ver que quando Deus, para contrariar, para profetizar para um rei tão perverso, Deus levanta um homem com muita coragem.
Elias não mandava recado, Elias ia, aleluia, Jesus, ele mandava o recado de Deus, mas ele foi até Acabe. Ele não mandou mensageiros, ele não mandou mensagem, ele foi até o rei e disse: ó rei, tu que perturbas Israel, segundo a minha palavra, não vai chover até que eu peça a Deus que chova de novo. Aleluia, glória a Deus. E por que Deus faz isso? Quando Elias fala isso, Elias está indo contra tudo que os homens de Israel, os profetas de Baal, os profetas de Azerá acreditavam. Porque eles acreditavam que Baal era quem dominava sobre o tempo, era o chamado Deus da fertilidade. Eles acreditavam que o controle da chuva estava sobre a mão de Baal. Só que ele é como Dagon. Quando o povo de Israel perde a arca da aliança por causa do seu pecado, os filisteus pegam e levam a arca diante do Deus Dagon e falam: não, Deus Dagon derrotou o Deus de Israel. Aleluia. Mas quando a arca chega dentro do templo de Dagon, no outro, dali a pouco eles vão ver, Dagon está caído diante da arca. Eles tornam a levantar aquele Deus estátua. Não que Deus acredite que exista outro Deus, não, nós sabemos que não existe outro Deus, mas para Deus provar que Ele é quem tinha poder. No outro momento eles foram lá, estava a estátua de Dagon caída e com o limiar cortado, as mãos cortadas, prostrada diante da arca de Deus. Aleluia, porque Deus ainda é soberano, Deus ainda tem poder sobre o céu e a terra. E Deus mais uma vez vai provar para Acabe que ele ainda tinha poder, que ele é o poder, que ele é quem domina tudo. Baal, o Deus que mandava chuva, mas agora já estão se passando. A palavra do Senhor diz que Elias ora e a chuva para, não desce chuva por 3 anos e 6 meses, sem chover, sem cair uma gota de água. A palavra do Senhor diz que quando Elias se encontra com Acabe de volta, depois de 3 anos e meio, o Senhor fala para ele: volta lá e diz para Acabe que agora eu vou mandar chuva. E enquanto isso, Acabe tinha mandado Obadias a espiar, ver se achava água para os animais do palácio, para que não morressem de sede. E quando ele está indo, volta Elias dizendo: vai lá e volta e diz para Acabe que eu estou indo encontrar com ele. Só que Elias já tinha ficado 3 anos e meio longe, Acabe procurando por toda parte e não encontrava. Porque talvez o pensamento de Acabe era tentar fazer mal para Elias, mas eu quero dizer para você que ninguém toca na nossa vida se Deus não permitir. Ninguém consegue fazer um crente parar, ninguém consegue tocar no crente se não for a permissão de Deus. O que nós precisamos é estar no centro da vontade do Senhor. Às vezes a gente pensa que Satanás não pode nos tocar. Mas nós vamos ver que em Jó, pela permissão de Deus, para provar no Jó, Deus permite que Satanás toque nele. Satanás não pode tocar na nossa vida enquanto, aleluia, nós estivermos debaixo da proteção do Senhor e o Senhor não permitir que Ele faça isso. Muitas vezes nós agimos alguém que não está no patamar de Elias para falar: segundo a minha palavra não vai chover. Aleluia, está dizendo: não, eu piso na cabeça de Satanás, eu faço dele boneca. Cuidado. Satanás só não toca na gente se a gente estiver debaixo da proteção do Senhor e segundo a sua permissão. Satanás não é brincadeira. Eu não estou aqui para elogiar o diabo, não. Aleluia, mas nós temos que entender que Deus é soberanamente, infinitamente mais poderoso do que tudo. Mas nós, diante do diabo, se não for a presença de Deus, nós vamos perder a batalha. O que muda em nós vencer o diabo é a presença de Deus, não é em nós mesmos. Nós não somos superiores ao diabo em força e em poder, mas o poder de Deus na nossa vida vai nos passar por cima da cabeça da serpente. Mas Elias está diante desse homem de novo. E ele diz, nós sabemos bem a história, que quando Acabe encontra ele, Acabe fala: aí vem o perturbador de Israel. Elias fala: não é eu que tenho perturbado, é tu que tem perturbado com as tuas prostituições e com as tuas idolatrias. Mas vamos fazer assim, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Aleluia. Se reúne os teus profetas, os profetas de Baal, lá no monte, e vamos fazer no altar, vamos preparar no altar, vamos colocar a lenha, vamos colocar o animal, mas porém não vamos atear fogo. Vamos orar, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Nós vivemos um tempo em que
dizer quem somos, muitas vezes tem gente que até tem vergonha de dizer que é crente. Mas Elias está diante de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, 850 profetas, aleluia, desafiando um só homem. Nós sempre vamos falar 450, mas fora os 450 de Baal, tinha mais 400 de Azerá. Diante de um altar em que um homem só cheio do poder de Deus está disposto a provar quem é o Deus que ele serve. Será que nós estamos dispostos a provar o Deus que nós servimos no meio de uma geração, aleluia, totalmente corrompida, que não acredita mais na palavra de Deus? Será que nós somos como Elias, aleluia, que tem a palavra de Deus na vida e fala, não sei quantos virão contra mim, pode ser o inferno inteiro, mas em nome do meu Senhor, eu sou mais que vencedor. Elias está diante de 850 profetas. Eles oram meio-dia, nada acontece. Se retalham, o sangue corre, mas nada acontece. Ele repara o altar. Aleluia, Jesus, e aqui nós poderíamos pregar sobre a reparação do altar, mas eu quero pregar onde nós lemos agora. E a palavra do Senhor diz que ele repara o altar, coloca a lenha, coloca, aleluia, Jesus, o animal sobre o altar, e ainda coloca água ao redor do altar, a ponto de que a água corria, a terra não venceu filtrar, até que encheu a vala ao redor do altar. Coloca ainda 12 pedras, significando cada tribo de Israel, e em poucas palavras ele ora, e Deus responde com fogo. Não, aleluia, só queima o altar, não só queima o sacrifício, mas queima as pedras e lambe a água, porque esse Deus tem poder, aleluia, além daquilo que nós, aleluia, sabemos. Nós sempre limitamos o poder de Deus, colocamos o poder de Deus diante da nossa dificuldade, fala, não tem como sair dessa situação. Irmão, se nós cremos no Deus que Elias cria, não importa qual é a situação que você está, se você acredita no Deus poderoso, hoje Ele tem poder de transtornar essa situação, mudar essa situação, para que o nome dEle seja glorificado. Mas esse Elias, que tinha o poder de Deus, chegou diante de Acabe e falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Era um homem que entendia, aleluia, que ele não era autossuficiente, que ele não tinha alguma coisa porque ele era alguma coisa, mas ele sabia que ele falava e acontecia porque ele tinha vida com Deus. Depois que ele queima o altar, depois que Deus manda fogo, ele fala para Acabe, Acabe, vai embora, porque ruído há de abundante chuva. Só que quando Elias faz isso, Elias entende que nada, aleluia, que acontece é porque ele simplesmente falou, mas que ele precisa, quando fala, aleluia, pedir para que Deus faça aquilo que ele falou. Ele acredita, ele sabe que tudo que acontece através das palavras dele é porque o poder de Deus está na vida dele e que ele é dependente de Deus. Nós, às vezes, Deus fala para nós, porque Deus que mandou Elias lá, ele fala para cá que vai vir chuva. Foi Deus que falou. Só que muitas vezes Deus fala conosco, não, eu vou te usar, você vai ser uma bênção. Eu vou te usar para curar o enfermo, eu vou te usar para pregar a palavra, eu vou te usar para louvar o meu nome, eu vou te usar para mudar na tua família. Mas muitas vezes, porque Deus nos prometeu, nós simplesmente cruzamos os braços e esperamos que Deus vai fazer sem que nós se movamos para alguma coisa. Só que Elias dá-nos o exemplo de que mesmo diante da palavra de Deus, é dever nosso buscar para que Deus faça aquilo que nos prometeu. Não tem como eu pregar a palavra. Deus me prometeu, não, você vai ser um pregador, mas eu não tiro nem meia hora para ler a Bíblia no dia. Vai ser impossível. Você pode até subir aqui, mas tem gente que fala, não, eu vou aqui, subir aqui, e o Espírito Santo vai falar, meus irmãos, está a nossa mão, a Bíblia Sagrada, para ler. Deus nos dá o conhecimento. Aleluia, Jesus tem coisas que Deus fala que é sim revelação, mas conhecer a palavra é dever nosso. Aleluia. Eu sempre digo que você pode ter o dom de ser um tocador de algum instrumento, mas se você não pegar o instrumento para praticar, você não vai conseguir nunca tocar. Precisa haver ali uma preparação, precisa ter ali um ensaio, precisa você se dedicar para aquilo que você quer fazer. Se Deus prometeu que Deus vai te usar na presença dele, toma um propósito hoje. Eu preciso orar, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso subir o monte para que Deus faça o que me prometeu. Elias entende
que a palavra de Deus foi dita, mas que precisava dele um passo para que Deus agisse segundo a palavra que ele tinha falado. Elias sobe um monte e nós vamos ver, aonde nós lemos no capítulo 19, versículo 42. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. E agora nós vamos ver uma posição, aleluia, que Elias se coloca, e se inclinou por terra e meteu o rosto entre os seus joelhos. Aqui Elias está numa posição de humilhação, de reconhecimento da grandeza do Deus que ele serviu. Não estou falando aqui que toda vez você tem que orar com a cabeça entre os joelhos, mas Deus tem que ver em nós, irmãos, o reconhecer de quem nós somos. Porque muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa. Muitas vezes nós queremos até colocar Deus na parede e falar: Senhor, eu sou teu servo, se o Senhor não fazer isso, eu não te sirvo mais. Como se Deus estivesse dependendo de nós para que a obra dele andasse. Muitas vezes nós se gloriamos de algo que fazemos para Deus e começa a subir a autossuficiência, e aí começa a ver em Jesus um desgaste espiritual, começa a ver que as coisas não andam, mas é porque não é necessário nós estar em posição de humilhação, porque o Deus que nós servimos é poderoso. Nós vamos ver que não é a posição de Elias só que muda alguma coisa. Mas quando Elias faz isso, ele fala: eu estou diante do meu Deus, eu quero me humilhar o máximo que eu possa. O profeta, em Lamentações de Jeremias, se não estiver fugindo a memória, vai dizer: põe a tua boca no pó, talvez assim haja uma esperança. Quando Jeremias está falando aqui, não é simplesmente você ir em algum lugar e colocar a boca no pó, literalmente, mas ele se colocar numa posição de humilhação. Nós vamos ver que Ezequias estava deitado na cama, não podia levantar. Aleluia. E quando Isaías vai até ele e fala assim: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele, aleluia, vira para a parede e ora a Deus. Ele não consegue se colocar de pé, e muito menos de joelho. Não é a posição do corpo simplesmente, mas ele se humilha diante do Senhor, falando: Senhor, o Senhor sabe que eu andei na tua presença. Mas a humilhação, aleluia, que chama a atenção de Deus. Aleluia, se nós queremos receber a resposta de Deus de alguma coisa que o Senhor nos prometeu, é necessário nós tomar propósito de buscar a Ele. E além de tomar propósito de buscar a Ele, é entender qual é a nossa posição diante da glória dele. Nós às vezes, como eu falei, queremos falar: Senhor, o Senhor tem que fazer assim, assim, assim. Como se nós ditássemos as regras para o nosso Criador. Irmãos, sabe por que muitas vezes não acontecem as coisas em nossa vida? Porque nós estamos tendo Deus como um objeto, um amuleto. Alguém que está aqui simplesmente para nos dar. Nós viemos só para receber. Aleluia. Não. Deus ele não está aqui só para dar, não. Ele está aqui para ser adorado. Esse é o principal objetivo. Sabe por que às vezes nós vivemos nessa monotonia? Nós viemos para a igreja e muitas vezes voltamos do mesmo jeito, ainda pior, cada vez mais desanimado. Paulo vai falar: não desanimes, porque nós estamos mais perto do dia do Senhor do que o dia que aceitamos a fé. Mas à medida que o tempo vai passando, ao invés de nós progredirmos, nós estamos regredindo, porque nós não entendemos o que é servir a Deus. Mas se nós entendermos o que é servir a Deus, nós não viemos para a igreja só para pedir, nós não viemos para a igreja só para receber, nós viemos para a igreja para adorar, para prestar um culto a Deus, para dar a Deus o nosso melhor, e Deus vai nos responder segundo a sua misericórdia. Elias se coloca numa posição, aleluia, de humilhação, porque ele entendia que Deus era poderoso para responder a ele, mas que era necessário ele entender quem era o Deus que ele servia. E depois nós vamos ver que mesmo se humilhando, nós vamos ver que a insistência, a perseverança, que é algo que falta para nós, é tão necessário. Aleluia, Jesus na presença do Senhor. Elias vai orar uma vez e disse ao moço: sobe e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Elias vai orar uma vez
Porém, o sinal de Deus ainda não veio. Aleluia. Só que ele não desiste na primeira vez que ele ora. Elias sabia o Deus que ele servia. Elias sabia que o Deus que um dia tinha falado para ele que não ia chover, não choveu mais. E agora ele sabia, mesmo depois de 3 anos e meio, aleluia, ele sabia que o mesmo Deus que falou com ele para falar para cá que não ia chover mais, era o mesmo Deus que falou, agora vai vir a chuva. E ele sobe no monte, ele faz a sua parte, ele se prostra diante de Deus em humilhação, mas mesmo assim ele reconhece que a insistência, aleluia, Jesus, como diz o Senhor Jesus mesmo vai dizer, pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra e é o que bate se abre. Tem gente que fala que Daniel fez 21 dias de propósito, né? Mas se nós formos ler a Bíblia Sagrada, ele não estipulou 21 dias. A Bíblia diz que no 21º dia, o anjo chega para responder ele. Mas só que Daniel, quando ele dobra o joelho para pedir a Deus que mostrasse as últimas coisas, ele dobra o joelho, aleluia, Jesus todos os dias ele fala, enquanto Deus não me mostrar, não vou sair daqui. Aleluia. E nós vamos ver que Deus já tinha ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia. Porém, havia batalha para que o mensageiro de Deus não chegasse a trazer a mensagem para Daniel. E se talvez Daniel tivesse desistido, Deus não ia perceber a perseverança de Daniel. Deus ia falar, não está com tanta vontade assim. Muitas vezes nós colocamos um propósito e falamos, Senhor, se o Senhor não me responder até tal dia, eu paro de clamar. Se o Senhor não fazer até tal dia, eu não busco mais. Não, irmão, nós temos que ter a insistência. Se Deus não responder hoje, busca amanhã. Se Ele não responder depois de amanhã, busca depois. Continua buscando, porque uma hora Ele vai nos responder. Ele quer ver em nós a insistência, a perseverança, o entender que nós temos realmente fé nele. Daniel busca 7 dias, 14 dias, 20 dias buscando. E o 21º dia o anjo chega e fala, Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou para buscar a presença do Senhor, as suas orações foram ouvidas. E eu vim por causa das suas palavras. Aleluia. Elias ora uma vez, Deus não dá sinal nenhum. Busca de novo, o moço sobe de novo. Volta, não vê nada, ora de novo. Aleluia, Jesus, muitas vezes nós não recebemos, irmão. Porque, se tem uma coisa, nós ficamos um tempo, né? Estamos nesse tempo em que muitos estão assim. Estão com os braços cruzados. Eu vou na igreja e virou aquele negócio mecânico, né? Eu vou na igreja, eu canto, eu às vezes recebo uma oportunidade, eu prego lá o que sair na hora, e eu volto para casa e vivo aquela vida assim. Aí, uma hora Deus, pela sua misericórdia, desperta em nós e busque, faça alguma coisa, mude de vida. Aí nós tomamos o propósito, mas nós passamos anos longe de Deus, anos sem buscar a Deus, anos vivendo aquela coisa monótona. E agora nós queremos dobrar o joelho no primeiro dia e querer que Deus nos responda. Irmão, eu falo assim, se Deus agisse segundo o que nós merecemos, coitado de nós. Se Deus agisse, se Deus nos respondesse conforme a nossa perseverança de buscar a Ele, se Deus agisse conforme o jeito que nós se comportamos diante dele, eu falo que talvez nenhum de nós daqui estaria todo no inferno já. Porque nós somos rebeldes, nós somos, aleluia, inconstantes, nós não temos perseverança, qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos faz desistir, mesmo diante da palavra que o Senhor já nos deu, como disse para Daniel, tu porém, Daniel, vai até o fim. O Senhor já nos deu a palavra, o Senhor já disse que vai fazer na tua vida, então persevere na oração, porque Ele vai responder a tua oração e Ele vai cumprir a promessa que fez. Mas é necessário perseverança. Elias continua orando, e 7 vezes quando o moço volta, Elias fala, o que você viu? Eu vi uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Um sinal pequeno diante de um Deus que tinha prometido que a chuva ia cair sobre a terra. E é uma coisa que também nos traz um ensinamento. Elias vai nos trazer um ensinamento aqui sobre a oração. É necessário tomar propósito de buscar a Deus. É necessário se humilhar para reconhecer quem é o Deus que nós servimos. E também é necessário insistir para que Deus nos responda.
E outra coisa que Deus vai mostrar para nós aqui, que muitas vezes o sinal que o Senhor vai nos dar não vai ser uma grande coisa aos nossos olhos. Mas Deus não precisa de um grande sinal para operar um grande milagre. Um pequeno sinal pode ser, aleluia, a razão por quem Deus vai operar na tua vida. Para você entender um exemplo, muitas vezes nós viemos para a igreja e alguém canta que Deus vai mudar a nossa situação, nós não recebemos. Alguém canta, aleluia, Jesus no louvor é cantado que nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós parece que nem damos atenção. Alguém está orando, pedindo para Deus, Senhor, muda a situação daquela pessoa, mesmo que indiretamente, mas nós não estamos atentos. Alguém pega a palavra, aleluia, Jesus, e Deus fala desde o começo da vida até o fim, transtorna-nos, vira nós do avesso, mostra o nosso pecado, mostra a nossa situação, mas nós estamos desatentos, porque nós queremos um grande sinal de Deus, nós queremos que Deus aponte para nós o dedo e fala, Deus vai fazer isso. Mas muitas vezes Deus já está falando há um mês, um ano, e você ainda não entendeu, aleluia, Jesus, o sinal que Deus está te dando. Não precisa de uma grande nuvem, não precisa de um grande sinal, pode ser um pequeno sinal, mas se Deus prometeu e deu o sinal é porque Ele vai cumprir a promessa que fez. O sinal era pequeno, mas o Deus que prometeu era um Deus grande. É um Deus grande. E nós sabemos que quando Elias quando o jovem volta com a resposta para Elias falar, eu vi uma pequena nuvem com a mão de um homem. Ele vai até Acabe, manda dizer a Acabe, aparelha o teu carro e sobe, porque senão a chuva vai te apanhar. Ou fé. Declarar ali Jesus, mesmo que ainda não tivesse começado a chover, falando, não, vai chover, porque Deus já mostrou o sinal. Será que nós estamos com essa fé que Elias tinha? O sinal parecia pequeno, mas ele falou, Acabe, corre, porque a chuva vai te pegar. É isso que nós temos que ter, irmãos, aleluia, confiança no Deus que prometeu. Nós fazemos a nossa parte, que é buscar Deus, que é se humilhar diante do Senhor, é insistir. Mas se Deus deu o sinal, creia, aleluia, Jesus, que a vitória é certa. É como os discípulos na tempestade. Jesus fala, monte no barco e nós vamos atravessar para outra banda. Aí você pode, mas o que tem a ver isso? Quando Jesus fala, irmãos, nós vamos atravessar para o outro lado, é uma afirmação, não é uma incógnita, não é uma pergunta. Jesus falou, vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado. O que vai acontecer nesse caminho eu não sei, mas que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos, porque foi o Senhor que nos prometeu. Nós temos que entender que esse Deus que nós servimos não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, aleluia, Jesus, e nós estivermos na posição que Ele nos chamou, o que Ele falou vai acontecer. Os discípulos diante da tempestade se amedrontaram, mas só que provavelmente ou esqueceram ou não entenderam o que Jesus falou para eles subir ao barco, porque eles iam atravessar para o outro lado. Só que sabe o que acontecia? Os discípulos, mesmo andando com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, tantas coisas, eles ainda não tinham aquela fé firmada. Nós vamos ver que diante da perseguição de Jesus, o que Pedro faz? Nega Jesus. Depois, quando Jesus está ressurreto, vai encontrar eles aonde? No mar, pescando de novo, voltando para trás, porque ainda não tinha entendido que aquele que eles serviram por 3 anos e meio era o próprio Deus. Muitas vezes nós não recebemos as coisas, irmão, porque nós limitamos o poder de Deus ao nosso entendimento, ao nosso intelecto, ao nosso nível de pensamento, ao nosso nível de espiritualidade. Mas Deus está nos chamando para entender que o sinal dele pode ser pequeno, mas ele vai cumprir, porque foi ele que falou. O que nós precisamos é estar na posição para que ele responda a nossa oração, para que ele faça alguma coisa por nós. E hoje, diante de um culto de jovens, a maioria, alguns já casados, mas nós, porque as gerações vão passando, e há uma grande preocupação, irmãos. Eu às vezes pego me pensando que se homens que foram antes de nós, homens cheios do poder de Deus, e hoje infelizmente nós estamos vivendo um tempo de apostasia terrível, o que será, aleluia, Jesus, daqueles que vão depender da nossa pregação?
O que será daqueles que vão depender, aleluia, Jesus, de que os mais jovens preguem a palavra para eles? Se hoje já está difícil ganhar uma alma, o que será do nosso amanhã, se hoje nós não se posicionar? Eu creio que muitos aqui têm promessas de que Deus vai te usar, mas você está na posição? Você já fez como Elias, subiu um monte? Não estou falando assim, subir um monte literalmente, se você tiver a oportunidade, vá, mas não estou falando na literalidade de subir um monte como Elias subiu, mas eu estou falando, aleluia, Jesus é de se prontificar, é de estar a posto diante da presença do Senhor, para que o Senhor possa fazer algo por nós. E quando aleluia se prontificar, entender que é necessária a humilhação. Como João Batista disse, que importa que ele cresça e que eu diminua. Nós vamos ver que Tiago vai citar essa passagem que nós lemos aqui. No livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, nós vamos ver que Tiago vai falar assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E agora o que ele vai dizer? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que Tiago está querendo dizer aqui? Que a dificuldade que nós temos não é porque Deus mudou, é porque nós não estamos onde é para estar. Porque Elias era um homem como nós, porém cheio do poder de Deus. Aleluia! E Tiago está dizendo aqui: a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Você tem sim, aleluia, Jesus, a autoridade, não para falar Deus faça isso ou faça aquilo, simplesmente, mas você tem, aleluia, você tem esse direito, foi lhe dado esse direito de chegar diante de Deus e clamar a Deus de Deus, responder a oração, Deus mudar situações, Deus fazer algo através de nós, Deus mudar essa nação através de nós, algo está na nossa mão para fazer. Mas Elias nos dá diretrizes através da palavra que nós lemos, que é necessário se prontificar, se posicionar, se humilhar, insistir e crer, aleluia, que o Deus que deu o sinal é o Deus que vai fazer descer chuva sobre a nossa vida. Que nós possamos entender que ainda dá tempo, ainda há oportunidade de nós fazermos a diferença. Elias parecia um só diante de muitos, mas nem isso fez ele recuar. Orou, aleluia, Jesus, e Deus mandou fogo sobre o altar. Depois ora, Deus manda chuva. Porque não importa o meio que nós estamos, importa o Deus que nós servimos. O que nós não podemos é deixar o meio nos corromper. Daniel estava na Babilônia, mas foi um dos maiores profetas. A situação dele não era favorável. Ele podia se entregar a todas as paixões da carne, tudo que a Babilônia tinha para oferecer. Mas não, ele influenciou e não foi influenciado. Aleluia! Alguém pode falar: não, está difícil demais servir a Deus nesse mundo. Pode ser difícil, mas não é impossível. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E hoje nós estamos vivendo em um tempo em que muitos estão ao nosso lado e não entendem a verdade. Muitos estão deixando a verdade para trás. Muitos estão vivendo segundo as suas próprias concupiscências. Isso que tem trazido a morte espiritual para muitos. Mas isso não é justificativa para nós ser mortos também. Nós precisamos acordar, porque o mesmo Deus que era com Elias pode ser conosco. Só depende da nossa posição. Que o Espírito Santo continue falando mais e mais em cada coração. Palmas, louvem ao Senhor Jesus. Glória a Deus.